mais essa oportunidade de poder estarmos novamente com o nosso programa Missões aqui em Portugal. Aqui falando diretamente dos Açores com a missionária Iraci Teles. E gostaríamos de anunciar que qualquer pessoa que queira nos acompanhar está disponível e esteja atento para poder entrar através do canal evangelizandonações.com.br, entrando pela Google, também pela YouTube, e podemos também pela rádio Evangelizando Nações, entrar também pelo canal que é da televisão. Então nós temos agora bastante expansão desse canal, dessa emissora, que podemos assistir e acompanhar e também divulgar, né? Aqueles que vão assistir outras vezes, que não é agora, e poderão repetir isso, porque vai ficar gravado. E é bem-vindo a todos e possam nos acompanhar. Espero bem que eu não esteja sozinha, que esteja com mais pessoas para também poder participar dessa expansão do Evangelho através dessa emissora que está sendo bastante abrangida por vários países, e podemos anunciar o Evangelho através deste canal, e também muitas outras pessoas que estão longe e também que estão perto poderão estar acompanhando e fazendo parte dessa missão, porque é uma missão que estamos fazendo de levar o Evangelho a outros países, e que todos que estejam ou em Portugal, ou no Brasil, ou em outro país, possam também acompanhar. Que é isso? Entrou aqui uma coisa que eu tenho que... Então, nós estamos novamente, e eu gostaria de começar com uma leitura do Salmo 128, que diz assim: feliz, como é feliz quem teme ao Senhor. Está falando sobre a felicidade de alguém, ou de uma sequência, que como nós devemos ser felizes. Então o Salmo diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e é próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Então, esse salmo está relacionado com o dia a dia, com vida, como deve proceder, os procedimentos de um homem, e também está relacionado com a família. Porque ele diz que comerá do fruto do seu trabalho, e fala que a sua mulher, fala os seus filhos. Então, aqui está relacionado com a família. E fala sobre a bênção do Senhor, que abençoa a todos e que também dá a prosperidade para aqueles que são tementes ao Senhor. Então, aqui está um exemplo de que aquele que teme o Senhor poderá ser abençoado, ele próprio e toda a sua família. Nós vamos continuar com o assunto que nós estávamos falando no sábado passado, e que podemos continuar ouvindo, né, através dessa emissora Evangelizando Nações, o programa Missão em Portugal, e diretamente aqui dos Açores, as ilhas que são as ilhas oceânicas, que ficam em cima do oceano, no meio do oceano, chamadas de ilhas vulcânicas.
Número 1. Essas ilhas foram criadas por causa dos vulcões que houve no mar e surgiu essas porções de terra e surgiu essas ilhas. E aqui também é considerado como fosse o fim do mundo, o fim de algumas reunião de nações que se terminaram e formaram-se essas ilhas e aqui estão, mas elas são isoladamente uma das outras e nós estamos aqui nesse lugar tão longe, tão distante, para anunciar, para falar de Jesus e para transmitir para outros lugares grandes, longínquos, né, a palavra. Todos são bem-vindos ao nosso programa de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade, mas eu gostaria de, depois de que já li a palavra, eu gostaria de orar e também cantar. No sábado passado, nós colocamos a música que fala sobre a família feliz. Como que uma família é feliz? Primeiro, quando ela teme ao Senhor, ser temente ao Senhor, conforme eu já li aqui no Salmo 122. Do homem que teme ao Senhor, o que acontece? Tanto ele como a casa dele, a esposa, a mulher, os filhos, eles serão abençoados, têm a bênção de Deus. Mas hoje também eu gostaria de dar ênfase sobre a família, sobre como surgiu a família. E lembrando das promessas que Deus fez para Abraão, todas as famílias da terra, ele disse para Abraão que ele seria o pai de muitas nações. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós temos a herança de ser uma família de uma descendência que vai herdar de geração em geração até o fim de tudo, até a eternidade. Nós temos uma promessa de Deus que a família foi constituída para ser feliz, para ser unidas. É o que nós estamos estudando. E eu gostaria de repetir mais, que Deus criou a família para ser unida, protegida, fortalecendo cada membro, uma família unida e guiada pelo Espírito de Deus. Então esse é o objetivo que Deus tem para a família, de estar presente, de o Espírito Santo estar guiando e determinando aquilo que tem que ser feito e a família, né, prosseguir, como diz aqui, os degraus, né, como ele deve se proceder, como é que deve ser a família, e essa é a determinação de Deus aqui desde o início, desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando Deus disse para Abraão esse texto, logicamente ele apresenta em Abraão a salvação para o mundo na pessoa de Jesus. Mas ali também estava expresso a importância da família para o Senhor e a promessa de que, através da descendência de Abraão, ou seja, Israel, seria instrumento abençoador para a família de toda a terra. Que lindo nós poder saber disso, que fazemos parte dessa promessa. Essa promessa se cumpre no Israel de Deus, o seu povo, a sua igreja. Essa promessa refere-se a nós, seus filhos, aqueles que se rendem a Jesus como seu instrumento para abençoar todas as famílias da terra. Quem é que abençoa as famílias? Deus. Mas é através de quem? De nós, que somos a herança desta família abençoada. Nós, cristãos, comprometemos com o Senhor que somos os meios pelos quais Ele conta para levar a sua bênção a todas as famílias. Então, se nós formos temente a Deus,
Obedecermos a Ele, os seus mandamentos, estarmos com a presença de Deus na nossa vida, nós seremos abençoados, a nossa família também, podemos abençoar outras famílias. E agora eu pergunto, como podemos então fazermos isso? Como é que nós podemos abençoar as famílias? Mas antes de pensarmos nessa resposta, devemos nos perguntar se temos sido bênção para as famílias da terra. Qual seria minha resposta? Pelo menos eu estou consciente dessa confiança em mim depositada pelo Senhor. Olha só a responsabilidade que nós estamos tendo, né? De ser bênção às famílias da terra. Então, olha, somos responsáveis para abençoar outras famílias. Então, nós somos uma família de Deus, pertencemos a Deus, fomos escolhidos por Ele como família, fazendo parte da família de Deus para abençoar outras famílias. Mas como posso ser instrumento abençoador às famílias da terra? Que possamos meditar nessas perguntas antes de nós orarmos. Primeiramente, cuidando da minha própria família. Esse é um dos passos. Para que ela seja saudável e reflita o Senhor a todas as famílias que as rodeiam. Deus forma outras famílias e serão atraídas para o Senhor. E assim, através de relacionamento pessoal, famílias poderão experimentar relacionamento com Deus através de Jesus. Em segundo lugar, viver em vida comprometida com o Senhor Deus. Compromisso com Deus passa pelo compromisso a uma igreja local, ou seja, fazer parte do corpo de Cristo. Como membro do seu corpo, terei vida. Vida espiritual existirá verdadeiramente em mim. Em terceiro lugar, compromisso à grande comissão que está escrita em Mateus 28, de 18 a 20. Fazei discípulos de Jesus em todas as nações. Essa é a ênfase. Reproduzir seguidores de Cristo e contribuir para que isso aconteça em todo o canto da terra. É comprometimento com a grande comissão. A promessa de Abraão, que se tua descendência se espalhasse e conquistasse toda a terra, é para nós também. Através de nossos filhos, que vivemos uma vida comprometida. Esses filhos podem ser filhos espirituais. E de uma união com outras famílias. Esta bênção se concretizará. Novas famílias serão abençoadas e o mundo poderá ser conquistado para Cristo. Todas as famílias da terra se renderão a Jesus. Maravilha. Oremos então, irmãos, para que os cristãos, as igrejas, os seus líderes, entendam esta responsabilidade e invada na conquista das famílias. Que eles invistam o seu tempo, os seus ganhos, contribuindo, orando, fazendo tudo para que as famílias sejam conquistadas para Jesus. Através de células dessas igrejas, na sociedade, a família não é como a menina dos olhos de Deus. É sagrado. Deus olha para as famílias, né? A família está num ideal genial de família. A propriedade de Deus. Então, a família como a menina dos olhos é como uma ideia genial de Deus que construiu, que criou,
e é a propriedade de Deus. Então, Deus se faz presente nas famílias, desde que elas tenham as suas características. Primeiros, que sejam temente a Deus, que coloque Deus em primeiro lugar e que obedeça aquilo que Deus realmente tem determinado para as famílias, né? Então, aqui vão entrar os motivos que nós devemos orar pelas famílias. Na passada, eu coloquei vários motivos, mas foram diferentes. Hoje eu tenho outros motivos para orar. São muitos motivos que nós devemos orar pelas as famílias. E são motivos específicos dentro de temas específicos sobre a família. Oremos então por proteção e graça de Deus nas famílias evangélicas. Muitas das vezes nós pensamos que a família é evangélica, todos são cristãos, todos são evangélicos. Só que não se preocupa em saber se realmente é uma família que está dentro das características que Deus quer, se está realmente sendo aquela família onde Deus faz presente, que está unida, está preparada para levar avante a missão que foi determinada para a família. A proteção e a graça de Deus nas famílias evangélicas. Olha só, muitas famílias se dizem evangélicas, mas elas não estão sendo protegidas, porque elas não estão andando segundo as Escrituras, não estão debaixo do temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e precisamos ser sábios para poder conduzir a família, para poder ter uma família unida e preparada para desempenhar a sua missão. Para que as famílias evangélicas, neste país e em outros países, sejam um exemplo de paz, harmonia, amor, felicidade nos lares. Que os lares sejam revestidos de graça, de paz, para como podemos transmitir harmonia, paz, se dentro das famílias, até mesmo das famílias evangélicas, não há uma unidade, não há reunião, não há horas que possam se reunir, que possam transmitir, né, aquela unidade, aquele amor. Se não tem isso, como vão poder transmitir isso a outras famílias? Então, sejam fiéis no compromisso com Deus, suas palavras e obras. Esse é um motivo de oração. Em favor das famílias que estão a sofrer devido a problemas relacionados com divórcio. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Casam e logo querem divorciar. Aí fica um filho mais com a mãe, outro mais com o pai, às vezes nem com a mãe nem com o pai, e às vezes o filho fica totalmente se sentindo desamparado, sozinho, rejeitado. Então, esse é um dos motivos que nós devemos orar para que isso diminua e que isso seja, não seja problemas, não é? Que o relacionamento do divórcio não venha causar problemas com os filhos e que haja uma harmonia entre os filhos e pais, que não haja revolta, que haja perdão. Para a salvação de inúmeras famílias, tantas famílias que precisam de salvação, e nós precisamos de penetrar nesta família. Como é que nós vamos entrar numa família que é uma família que está totalmente em discórdia, com problemas? Se nós somos uma família que estamos estruturados, nós temos condições, com a nossa estrutura de fé, de convicção em Deus, poder ajudar. Outro motivo de oração é pelos ministérios de alcance às famílias. Existem muitos ministérios que eles colocam dizendo:
O nosso objetivo é trabalhar com as famílias, mas às vezes esse objetivo não pode ser realizado porque a própria família que quer evangelizar a família, ela não está com o seu preparo, um preparo às vezes psicológico, mesmo ministerial, espiritual, para que isso seja realizado. E muitas das vezes os projetos param e não vão avante por falta de uma estrutura, às vezes mesmo de fé e de confiança, de levar avante aquele propósito que foi feito. Que a igreja evangélica, né, em todos os países, começando em Portugal, né, tenha sabedoria de Deus e recursos necessários para apoiar e tratar de assuntos relacionados na família. Muitas das vezes as igrejas pregam no Evangelho, mas especificamente não tem um trabalho para ser exercido para alcançar as famílias. Às vezes, no trabalho individual, nós sabemos que o evangelismo pessoal, ele é individual, mas o objetivo é alcançar as famílias. E que essa forma de evangelizar, mesmo sendo pessoal, ela possa alcançar não só uma pessoa, mas que ela possa alcançar outras pessoas relacionadas com a família da pessoa. Nós temos muitos motivos para orar com relação ao que se diz a família. Nós temos muitas necessidades, por exemplo, de orar para as famílias que estão envolvidas com, e tem pessoas da família envolvidas com o toxicodependência. É uma realidade que cada vez mais fica presente na sociedade, de um modo geral. Então, esse também é um dos pedidos que está relacionados com a família. Tem outros problemas também, como o aborto, que está relacionado com as famílias, que podemos, né, estar orando para que isso não seja realizado e nem legalizado dentro das sociedades, para que não seja o pecado que venha atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento das famílias cristãs. Então, aqui estamos com vários problemas. Um outro problema muito sério, nós sabemos que um dos problemas sérios é o toxicodependente, né? Esse é um dos problemas que muitas famílias são. Mas o outro que nós devemos orar também é pelas mães solteiras. O número de mães solteiras, isso não está totalmente atualizado, mas é um começo para a gente entender como isso tem crescido. Eu vou dar um exemplo aqui, uma relação que foi feita há uns anos atrás, não é atual, como isso aumentou por idade, começando de criança à adolescência, as mães solteiras. O número de mães solteiras tem vindo a aumentar e, neste momento, ela tem crescido mais ainda, porque isso que eu vou dar aqui foi a pesquisa que eu fiz mais de anos atrás. É uma sequência maior de taxa de gravidez na adolescência. Dentro da União Europeia, em cada 1.000 jovens, 28 são mães na adolescência. Segundo dados do último censo relativo, não é totalmente o último recente, mas aqui desse relatório, a maternidade precoce, temos a informação de que no ano teria nascido 2 bebês cujas mães tinham 12 anos de idade. 10 bebês de mães com 13 anos. 78 bebês de mães com 14 anos.
266 bebés de mãe com 15 anos. 699 bebés de mães com 16 anos. 1.280 bebés de mães com 17 anos. 1.885 bebés de mães com 18 anos e 2.656 bebés de mães com 19 anos. Então, aqui está abrangendo uma faixa dos 12 aos 19 anos. Uma criança que está em mudança da pré-adolescência para a adolescência, e outros na adolescência e outros saindo da adolescência, mas é um período dos 12 aos 19 anos. O tanto de crianças que nasceram de mães nessas faixas etárias. E isso já tem anos. E imagina agora como isso tem se multiplicado, aqui é apenas para ter uma base. É assustador ver como grande parte das jovens que passam por essa situação, elas também nascem quando as suas mães ainda não eram adolescentes. Então, geralmente isso, como eu tive conversando com alguém, e ele dizia, isso quando começa assim, isso vai de geração em geração. E geralmente eu já vi alguns exemplos sobre isso. A menina novinha, ela já era mãe. Aí pode ver, a mãe dela também engravidou dela, ou do filho mais velho, do irmão, quando também era adolescente. E tem casos até que a avó também era adolescente. Por exemplo, em um caso, a avó tinha 15 anos quando deu à luz. E a filha também com 15 anos deu à luz o seu primeiro filho. Depois vem a neta. A neta com 14 anos já também ficou grávida. Então aquilo é como uma maldição que vai de geração a geração para transmitir de família e dar a sua sequência, né? E aí a gente vê que tem alguma maldição, às vezes alguma praga rogada nesta família para que seja. Porque eu não conheço só 1, 2, 3 casos desse. Eu conheço vários casos desse. E quando eu fui conversar com essa adolescente, estava grávida, a mãe dela disse que também ficou grávida na adolescência. Fui conversar com a mãe disse, mas a minha mãe também teve quando era adolescente. Então, isso vai espalhando. Então, o mal, ele tem uma tendência de gerar o mal. Mas isso pode ser transformado através do poder de Deus, através do poder da oração. Colocar essa maldição quebrada, né, ela possa ser quebrada para ela não dar seguimento. Porque se o mal tem autoridade de prosseguir, dar seguimento, por que o bem não pode fazer isso também? Porque isso não pode ser quebrado. Então, se é o primeiro caso em uma família que na adolescência alguém engravidou, isso pode ser cortado para que isso não aconteça na própria geração desta pessoa. Então, nós temos que orar para que esses males de geração, essas pragas rogadas, essa maldição hereditária, que ela seja cortada, que esse vínculo, esse laço diabólico de continuar o mal de geração em geração, ele seja cortado. E que a bênção do Senhor, ela tenha o primeiro lugar nisso e que ela nasça no coração dessa pessoa. E que isso possa produzir os frutos, mas frutos bons, que isso não aconteça, que possa acontecer através do casamento, mas não sendo na adolescência. Que
esse vínculo possa ser quebrado. Então, verificando-se assim uma reprodução do modelo. Grande parte delas, inclusive, não tem apenas um filho, mas continuam a cair rapidamente no mesmo erro e teres mais filho que um ainda muito novas. Às vezes tem um na adolescência, logo em seguida tem outro e tudo muito jovem, e elas estão muito jovens já com vários filhos. E aí desestrutura, não tem uma estrutura, às vezes nem econômica, e tem mesmo que ter uma intervenção de Deus para que esse mal não continue. As jovens iniciam sua vida sexual cada vez mais cedo, por isso temos que prevenir, educando assim as crianças e adolescentes. E quem melhor do que as igrejas, né, para dar essa educação? Então, as igrejas, o papel da igreja é exatamente instruir as crianças. Logo de criança, nas escolas, eles falam sobre isso, que é tudo normal. Então, na igreja, temos que também falar do que é normal e o que é anormal, para que as crianças cresçam no conhecimento da verdade e não da liberdade ou da libertinagem, que tudo é possível, que tudo pode, que tem que fazer. Temos acompanhado mães que, quando Jesus entra nos seus corações, as suas vidas são completamente mudadas. Às vezes a pessoa está nessa vida com problemas, porque ela acha que a sua juventude parou. Ela tem que ficar com responsabilidade de ser mãe, muito nova, cuidar de filhos, e elas se sentem frustradas. E aí está o papel de colocarmos essas famílias, essas pessoas, dentro do padrão da palavra. A família inteira tem sido transformada pela vida de Jesus nelas. Então aí é que nós devemos estarmos atentos para essas mães, né, que precisam muito de apoio e que precisamos chegar até elas através de quê? Da oração, da palavra, do aconselhamento, né, da própria leitura da palavra e o apoio para elas, e com a conscientização do que elas são, do que elas fizeram, e que elas precisam, né, de ter a bênção de Deus, e que elas não precisam de viver debaixo de maldição. Creio que Deus pode mudar a realidade dessas mães através de nossas ajudas, colaborando com a igreja. Esta realidade pode ser mudada e Deus pode usar gradativamente estas mães. São mães que depois elas podem cuidar de outras pessoas, dando o próprio exemplo do que elas passaram. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. 1 Coríntios 1:27. Então, baseada nisso, nós temos os motivos de oração por essas mães, né? Essas mães, elas são pelas mães adolescentes acompanhadas pela ajuda cristã, a juventude, para que Deus nos dê sabedoria para tratar de cada um dos seus assuntos e dificuldades. O que eu vejo hoje em dia, não. Então, olha, ela fez, ela que paga. Ela cometeu um erro, ela vai continuar no erro porque é problema dela. Então, às vezes, não estamos preparados para ajudar nessas situações que são para elas difíceis. Por aqueles que já são mães adolescentes, para aquelas, para que as pessoas, né, adquiram mais responsabilidade no cuidado com os seus filhos.
e para que elas não possam estar constantemente a passar por esses processos. Que não se repita, se fez, que elas não voltem a repetir, que seja conscientizada de uma responsabilidade que elas devem cuidar dos filhos e é uma responsabilidade grande ser mãe. Para que o número de mães solteiras aqui em Portugal, aqui nos Açores e em qualquer lugar, possa abaixar, para que as igrejas evangélicas se empenhem em mudar esta realidade, educando as crianças e adolescentes para que se possa prevenir cada vez mais a gravidez na adolescência. Temos muitos motivos e agora nós vamos orar. Pai querido, diante de tantas coisas que já ouvimos, que lemos, que pesquisamos, que ficamos sabendo, ó Deus, isso só nos leva um motivo de orar. Por isso, Pai, eu quero entregar todas as famílias. Eu quero entregar as famílias da nação Portugal, das ilhas dos Açores, das ilhas da Madeira, todos os 2 arquipélagos de Portugal, ó Deus, os lugares que são considerados lugares de carência, lugares que são mais difíceis, aonde tudo torna-se mais difícil porque são lugares longe, até mesmo para transportar, até mesmo para que as coisas cheguem, até a própria alimentação chega nesses lugares, e é por isso que nós queremos clamar, ó Deus, pelas ilhas, pelos ilhéus, aqueles que nascem nas ilhas, que o Senhor está revestindo, dando entendimento, cobrindo, protegendo, livrando de todo mal. Guardando, Senhor Deus, as crianças, adolescentes, jovens, preparando eles, ó Pai, para enfrentar o futuro, dando-lhes a responsabilidade para que eles pensem naquilo que realmente é o que é proposto, para que eles possam fazer dentro de uma realidade e com uma verdade. Ó Deus, vai tirando todo o engano, toda a obra do inimigo, que traça plano para colocar na vida dos adolescentes, das crianças, ó Deus, para a maldade, para o erro. Tira, Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a influência do inimigo nessas vidas, nessas áreas da vida deles, ó Deus, que eles, na área intelectual, eles possam prosseguir, que eles não possam parar os seus estudos, ó Deus, e se deixar elevar por influências da sociedade deste mundo, mas que eles tenham a influência do teu saber, do teu conhecer, da tua verdade, Senhor. É isso, Pai, que eu te peço sobre as crianças, os adolescentes e as famílias, que o Senhor oriente os pais a Deus ser os instrutores, sejam os educadores dos seus próprios filhos. Mas levanta também educadores nas escolas, nas igrejas, dá responsabilidade, Senhor, às igrejas, para que veja isso, Senhor, de uma forma, ó Deus, conveniente, pacífica, que eles tenham paciência, que os olhos sejam abertos para ver até que ponto, Senhor, pode chegar, ó Deus, esta juventude, esta sociedade. Pai, cuida, Senhor, desses aspectos, Pai. Só o Senhor pode cuidar, só o Senhor pode fazer algo para mudar. E nós cremos no poder da oração. Cremos em um Deus que realiza o impossível, que nós não podemos enxergar com os nossos olhos, que nós não podemos pegar com as nossas mãos, não podemos apalpar, mas o Senhor pode fazer acontecer de forma que podemos ver e apalpar as obras maravilhosas que Deus tem e quer fazer no meio da sociedade, no meio de uma família. O Senhor quer trazer a unidade, meu Deus, e que as pessoas estejam preparadas para receber esta bênção da unidade, da harmonia, da paz dentro dos lares. Eu apresento cada lar constituído, ó Deus, porque é a bênção do Senhor, que o Senhor tem para os lares. O Senhor chamou as nações para evangelizar outras nações. E por isso, Pai, nós fazemos parte desta família, para evangelizar nações.
Eu quero entregar, Senhor, todas aquelas que são mães solteiras, que enfrentam dificuldade às vezes para dar a educação nas escolas, para acompanhá-los. A Deus, que o Senhor possa estar visitando, dando orientação para elas e para as famílias que possam apoiá-lo, Pai. Senhor, cuida dessas áreas, Senhor. Nós vimos a grande necessidade que temos de estar intercedendo por estas vidas, por estas nações, ó Pai, que tem tantos jovens e adolescentes que estão totalmente perdidos. E nós sabemos que o Senhor diz que no mundo jaz do maligno, mas o Senhor também diz que aonde há abundância, né? Onde há o pecado, também há abundância de graça, de bênção, assim como existe o mal. Para dar seguimento, existe a bênção do Senhor, que também é espalhada de geração em geração. Por isso nós pedimos essa bênção, meu Pai, no nome de Jesus. Eu oro nesta noite que o Senhor esteja realmente com os olhos atentos à nossa oração. E quero continuar falando hoje sobre a família. Mas antes disso, eu vou cantar aquela música que disse: na família está Jesus, é feliz o lar. É uma música bonita e ela fala mesmo dentro do assunto em que nós estamos, né? Falando. E diz assim: se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Então aí está o segredo de ser feliz, se Jesus estiver no meio da família. Como nós já vimos no passado, que é a família no plano de Deus. Deus tem um propósito, né, e criou e designou, né, como Criador, ele fez o ser humano para viver em uma sociedade, viver não somente sozinho, mas se inteirar a uma família e partilhar com outra família para estar juntos, né? Então aqui, eu parei no segundo lugar. O segundo lugar da proteção e sustento. Um Deus perfeito preparou um lugar excelente para receber a primeira família. No Jardim do Éden, um lugar especial de acolhimento, proteção e provisão. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam para usufruir de uma vida saudável. Está lá em Gênesis, capítulo
leio o versículo 29. Eles desfrutavam da companhia de Deus, nada lhe faltava. O propósito do Senhor era que cada família tivesse os recursos e escassez, e as provisões trazem conflito para as famílias. Nós sabemos que Deus quer, mas vem as escassez. E quando vem as escassez, precisamos de estarmos preparados para as situações. Então, nós sabemos que lá em Salmo 23 diz: Deus deseja que cada família tenha a sua provisão. Né? Por isso ele diz, né, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em Mateus 6,11 também. E da mesma forma que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, e lá em Gênesis 2,3, Deus deu você a responsabilidade de zelar pela sua família. Isso aqui é o que eu já tinha falado e eu estou recapitulando. A primeira família, Deus formou Adão do pó da terra, conforme Gênesis 2,7. Vendo que o homem não poderia viver sozinho, retirou uma costela de Adão e criou Eva, sua companheira, Gênesis 2,22. Isso mostra que diante de uma situação, né, Deus provê. Ele sempre, quando tem uma situação, ele também promove uma solução. E o que fez? Ambos viviam do pó da terra. De um dia ao pó nós tornaremos. Da onde nós viemos, nós voltaremos. Essa foi a criação de Deus, o começo da família. Após criar a mulher, o Senhor ordenou o casamento estabelecido entre mais. Então, a mais importante instituição de uma sociedade é o quê? É uma família, conforme Gênesis 2,24. O estabelecimento mais importante que Deus criou foi a instituição de uma sociedade, para uma sociedade, a família. Então, da família forma uma sociedade. Como está a nossa sociedade? A nossa sociedade está boa, está saudável? Aí mas vem a queda, né? Vem a queda do inimigo. Entrou Satanás. Então, nós sabemos que Deus tem os seus planos para a humanidade, para o homem, para a mulher, mas o inimigo trabalha contra o plano de Deus. Isso nos mostra que a família, desde a sua instituição, foi alvo dos ataques do inimigo, de Satanás. Satanás fez tudo para que o propósito de Deus para as famílias fosse destruído. Por isso, Deus é soberano e Senhor, e os seus propósitos jamais serão frustrados, conforme Jó 42,2. Da semente da mulher nasceria o Messias, aquele que esmagaria Satanás, em Gênesis 3,15. O propósito do inimigo é matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio ao mundo para destruir os intentos do maligno. João 10,10. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Dentro disso, nós podemos ver aí o propósito de Deus para a família. O resultado da queda no relacionamento da família. Qual a origem dos males que atacam a família? Qual é? O pecado. A vida familiar de Adão e Eva era perfeita, porém o pecado trouxe a disfunção para o seio da família. Depois da queda, podemos ver sentimentos como o medo, a culpa e a vingança. Perturbação e convivência de casal. Gênesis 3, de 3 até o 12. O pecado sempre faz relacionamento familiar adoecer.
Há muitos lares doentes entre as famílias. Deixou há muito tempo de ser um local de acolhimento, proteção, cuidados devido aos pecados não confessados e não abandonados. Essas transgressões causam culpa e separam as famílias da comunhão com Deus. Aí está a culpa, o pecado e também outra que eu acrescento aqui, o engano. Tanto engano que vem do lado maligno e a pessoa não tem a força, o conhecimento, a ligação com Deus para discernir de onde vêm as coisas. E aí é que causa os atropelos e a família fica carente, necessitada de ajuda. E aí nesta hora é que entra o papel da igreja, né? E aqui, a vida familiar, depois da queda, o pecado de um único homem trouxe as consequências terríveis para toda a humanidade. Depois disso, a queda veio da família, né? Já não era mais a mesma. A mulher teria filho com muito com dor, e Deus mudou tudo isso desde quando aconteceu o pecado. A terra também foi afetada pelo pecado, produzindo espíritos, né? E conforme Gênesis 3,18, a morte física também, uma consequência de transgressão do homem, foi um resultado que veio trazer consequência que até hoje nós passamos por isso e temos que conviver com isso, lidar com isso, né? Temos que orar sobre isso, e isso são motivos de muita oração. A vida no jardim, antes da queda, pode ser comparada à vida eterna de um dia que nós vamos desfrutar no céu. Tudo era bom, pois foi tudo pensado, planejado, criado por Deus, que preza, né, a excelência e que teve de ser feliz para todos sempre. Todavia, Jesus Cristo, né, veio trazer, as famílias vieram, não é? E depois veio Jesus para dar a sequência ao ministério específico, né, que é evoluir, tratar com a família, para resgatar as famílias da maldição, do pecado. Cristo fez pecado por nós e na cruz ele levou as nossas transgressões, a iniquidade sobre si. Em Isaías 53:4 diz isso. Isso nos mostra o quanto Deus deseja abençoar as nossas famílias. Então aqui nós sabemos que a família desde a sua instituição foi alvo de ataque do inimigo. Satanás fez de tudo para que o propósito de Deus para as famílias fosse destruído. Então nós vimos aqui um outro tópico sobre a família e ainda tem mais coisas para nós falarmos, não é? Porque hoje eu gastei muito tempo sobre os motivos de oração e eu quero concluir essa parte da família. E tem outros, né? E tem aqui uns exercícios também, umas perguntas que eu gostaria de fazer, mas isso vai levar muito tempo, será uma outra oportunidade, outra live, para nós realmente concluir isso sobre a família. Eu vejo ser um motivo importante para nós estarmos falando sobre família, porque o nosso objetivo é realmente atrair as famílias, falar para as famílias, trazer famílias para o reino de Deus, que o reino de Deus seja espalhado e que todas as famílias sejam alcançadas. E que Deus possa abençoar. Nós estamos já encerrando, falta poucos minutinhos, já terminou, tá, o tempo. E eu vou só orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estarmos falando sobre esse assunto, que é um assunto às vezes polêmico, um assunto que
Muitas pessoas não gostam de estar falando porque acham que é difícil de falar, porque não, pode ofender alguém, pode alguém não gostar, mas é a palavra, está na Bíblia, nós cremos na palavra e por isso eu oro nesta noite, agradecendo a Deus pelas famílias, pelas famílias de cada um de nós, pela família de cada um que faz parte deste programa, desta rádio, desta missão de evangelizar as nações e que possamos estarmos atentos para estar sempre orando e atento contra as ciladas do inimigo que vem para destruir as famílias, que possamos estar com os nossos olhos abertos para ver o quanto nós podemos fazer algo para evitar que haja mais problemas, para que os problemas diminuam. Pai, nós oramos e entregamos todas as famílias e eu quero também pedir sobre todos aqueles que têm programa, que falam também de Jesus, que estão anunciando este evangelho através dessa emissora, deste programa, a Rádio Evangelizando Nações, o programa aqui é Missão em Portugal, né, o evangelismo ligado a todas as faixas etárias, falando da família, desde a criança, adolescente, jovem, e também dos relacionamentos a nível de casais e também assuntos que estão dentro da família. Obrigada, Senhor, porque podemos, ó Pai, estar divertindo essa sociedade acerca daquilo que é bom, daquilo que é reto, da verdade, que é a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Não esqueçam de partilhar.